Bom dia, pessoal. O seu Onésio deixa a gente preocupado, né? Tem uma frase do Chico que ele fala que a gente tem que tomar muito cuidado com o elogio. Eu acho até que eu já comentei isso aqui, porque o elogio tem que servir como uma referência, como uma meta a ser atingida, e não exatamente aquilo que nós temos. E a gente às vezes passa uma imagem, e as pessoas têm uma imagem, né? E essa imagem talvez não seja a realidade que a gente vive, que a gente é. Mas de qualquer forma, seu Onésio, eu agradeço, tá? Sempre agradeço o convite. Para mim é uma alegria vir aqui, ver a casa cheia, domingo cedo, né? Todo mundo poderia estar em outro lugar e vem aqui na casa. E então eu agradeço o convite, agradeço o elogio e vou me esforçar cada vez mais para realmente fazer jus ao elogio. Você já deve ter se confrontado com alguma situação que fala assim: você é espírita? Você está frequentando o espiritismo? E muita gente pergunta se o espiritismo é cristão. E muita gente afirma que não é cristão. O espiritismo não é cristão, não segue o Cristo. E nós temos lá na questão 625 do Livro dos Espíritos uma pergunta que vocês já devem ter ouvido em outras palestras. Kardec pergunta aos espíritos: quem é o espírito mais elevado que já veio à Terra e que pode nos servir de guia e de modelo? E a resposta é curta. Eles falam: Jesus. Então, se no Livro dos Espíritos, na parte que fala de moralidade, que fala da parte religiosa, a resposta é essa, vocês podem afirmar com certeza, com veemência, que o Espiritismo é essencialmente cristão. E Allan Kardec, o codificador do Espiritismo, ele se preocupou com essa questão, porque ele sofria muitos ataques, sofria muitos questionamentos sobre a real moralidade do Espiritismo. E ele fez questão de montar um livro específico sobre as leis morais. O Livro dos Espíritos traz na sua terceira parte as leis morais. E dessas leis morais ele fez o Evangelho segundo o Espiritismo. Pegou passagens dos 4 evangelhos tradicionais e fez algumas considerações em cima dessas passagens. E a gente sempre gosta de lembrar que Allan Kardec foi convidado para fazer esse trabalho. Não foi uma imposição dele. Ele recebeu o convite e ainda deixaram para ele o livre-arbítrio, a decisão de aceitar ou não esse convite, dizendo que ele ia ter muito trabalho, que ele ia ter muito ataque, que ele ia sofrer bastante, mas que a equipe da espiritualidade estaria sempre ao lado dele. E Kardec, ao aceitar, perguntou: vocês vão me acompanhar? E a resposta do Espírito da Verdade, que comandava aquela equipe, disse: nós estaremos sempre ao seu lado. Então Kardec colocou no Evangelho algumas passagens. E de Jesus, o que a gente pode falar de Jesus? Muita coisa. Muitas mensagens ele nos deixou. Uma das mais famosas é o Sermão da Montanha, também conhecido como Sermão das Bem-aventuranças. Muitos estudiosos falam que o Sermão da Montanha resume toda a mensagem de Jesus. Quando o doutor da lei perguntou para Jesus qual é o maior dos mandamentos, todo mundo sabe a resposta: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. E a gente tem que fazer uma comparação disso com as bem-aventuranças. Bem-aventuranças são as frases que Jesus disse no Sermão da Montanha. Havia uma multidão muito grande, de várias cidades, de várias localidades reunidas, e Jesus aproveitou aquele momento, subiu ao monte e de lá começou a falar: bem-aventurados, bem-aventurados isso, bem-aventurado aquilo. Quando eu falo de bem-aventurança, eu sempre gosto de lembrar o seguinte: as bem-aventuranças contêm 2 partes cada uma premissa, uma condição
e uma consequência ou uma resposta para aquela primeira parte. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Então Jesus fala nessa bem-aventurança que a pessoa que sofre, aquele que sofre uma aflição, que passa por um sofrimento, vai ser consolado. Aquele sofrimento pelo qual ela está passando tem um sentido dentro da justiça divina. Tem um significado, e não é à toa que ela está passando por isso. E ela vai ser consolada, aquele sofrimento não é eterno. Bem-aventurados os mansos e pacíficos, porque herdarão a terra. Na época de Jesus, os terrenos e as propriedades eram conseguidas à base de muita guerra, de muita luta, de muita batalha. E Jesus diz que quem vai herdar a terra são aqueles que se comportarem de uma maneira pacífica, de uma maneira mansa, mudando um pouco o conceito dessa herdar a terra, de conseguir a terra. E hoje nós vamos falar de uma dessas bem-aventuranças. As bem-aventuranças aparecem em 2 dos evangelhos. No de Mateus, 9 bem-aventuranças, e no de Lucas. E a gente tem que fazer uma ressalva sobre a maneira como os evangelhos foram escritos. São 4, como eu falei. João, que foi apóstolo de Jesus, era o mais novo dos apóstolos, o mais jovem, também conhecido como o mais querido. Ele escreveu um evangelho de Jesus ressaltando o aspecto místico, espiritual de Jesus, filosófico. É um pouco diferente dos demais, que apresentam a cronologia da vida de Jesus e os seus atos e as suas mensagens. O outro apóstolo de Jesus, a qual é atribuído o evangelho, é Mateus. Mateus era um coletor de impostos e era discípulo de Jesus. E ele escreve o seu evangelho direcionado para o seu povo judeu, para os hebreus. Então ele fala muito das leis, ele confronta o ensinamento de Jesus com aquilo que os judeus tinham na sua legislação, nos seus costumes, no seu dia a dia. Marcos não era apóstolo de Jesus. Dizem os estudos que ele era uma criança à época que Jesus viveu entre nós. E ele escreve o seu evangelho direcionado para outros povos, tentando convencer outros povos, além dos judeus, que eles chamam de gentios, e ele ressalta muito os milagres de Jesus, a força que Jesus tinha em curar as pessoas, em salvar as pessoas. E ele tenta, com essa alternativa, com essa visão dos milagres e da força de Jesus, convencer que Jesus era o Salvador. E Lucas é o mais letrado dos evangelistas. Falava vários idiomas, era médico, tinha uma cultura acima da média para a época. E ele fez uma pesquisa muito grande para escrever o seu evangelho, porque ele não conheceu pessoalmente Jesus. Então ele traz a sua maneira de escrever é muito mais rebuscada, ele, literariamente falando, é o mais rico. E quem que menciona as bem-aventuranças? Mateus, que escreve para os judeus, e Lucas, que fez uma pesquisa muito grande. Nós vamos falar hoje de uma das bem-aventuranças, que está no capítulo 8 do Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurados os puros de coração. Quem que poderia me dizer aqui, quem que poderia se considerar que hoje uma pessoa bem-aventurada? Nós somos bem-aventurados? Vamos ver. Bem-aventurados os puros, porque verão a Deus. Então, algumas traduções, em vez de puros, trazem limpos, ou então limpos de coração, ou puros de coração. O que é uma pessoa bem-aventurada? Primeira definição que nós temos que entender. Quem que é bem-aventurado? É uma pessoa feliz. Tem 12 definições no dicionário, tá, pessoal? Eu trouxe algumas aí. A primeira delas é feliz. Muitas traduções, em vez de trazer bem-aventurados, trazem felizes aqueles que são puros de coração, porque verão a Deus. Mas podemos dizer que é uma pessoa alegre,
bem-fadado, né? Bem-sucedido, ditoso e por aí vai. Então, quando a gente falar em bem-aventurança, tem que estar envolvida a questão da felicidade. A pessoa se sente bem se atingir aquilo que a bem-aventurança está falando. Puro. O que significa puro? Em hebraico, ele tem essa palavrinha aí, mas essa palavra é mais no contexto religioso, de pureza realmente. Porque quando fala em limpeza, a palavra é outra. Limpo, uma sala limpa, uma roupa limpa, tem outra palavra em hebraico. Essa aí é mais no contexto religioso, mostrando que é pureza de coração, que como seria a Maria, mãe de Jesus, para os católicos. Como eles consideram Maria? Uma entidade imaculada. O que é imaculada? Sem mácula, sem mancha, sem pecado. Então, esse é o contexto de pureza que está sendo falado quando se fala em impuros de coração. Os judeus, eles tinham uma outra visão a respeito dessa questão de pureza. E a gente vê isso nos livros do Antigo Testamento. Essa passagem é um dos salmos. O salmo mais conhecido que a gente tem é o 23. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. E por aí continua. Esse é o Salmo 24. E ele começa falando que o Senhor é a terra e tudo o que nela existe, enaltecendo a figura de Deus, da divindade. E chega um determinado momento nesse salmo, ele é muito comprido, eu trouxe uma parte dele apenas, e eles perguntam: e quem poderá subir ao monte do Senhor? Quem poderá estar no recinto sagrado? E a resposta é a seguinte: quem tem as mãos inocentes e o coração puro, que não recorre a ídolos e nem jura em falso. E o salmo continua. Mas vejam que os judeus levavam em consideração que para você ter uma proximidade com a divindade, para você ver Deus, você tinha que trazer o coração puro. Não está só em Salmos. Ele está também num outro livro do Antigo Testamento, que são os Provérbios. E olha que interessante esse provérbio, para mostrar como o povo judeu se preocupava com o comportamento bondoso e legal das pessoas. O provérbio diz o seguinte: melhor é ter boa fama do que riquezas, mais vale a simpatia do que o ouro e a prata. O rico e o pobre se encontram, e o Senhor fez os dois. E uma das frases desse provérbio: o rei ama o coração limpo e aprecia um falar atraente. Nesse provérbio tem uma frase que eu não trouxe aqui, mas que diz o seguinte: eduque a sua criança no bom caminho, e quando ela for adulta, ela vai continuar nesse bom caminho. Mostrando que a educação e a intenção do povo judeu era realmente ter uma conduta coerente. O que Kardec colocou no Evangelho segundo o Espiritismo a respeito desse assunto, pureza no coração para ver a Deus? Primeiro tema que Kardec abordou, nós vamos ver os 4, são 4 temas, nós vamos ver os 4. Deixar vir a mim os pequeninos. Segundo, pecado por pensamento, e aí tem a palavra adultério, que nós vamos comentar um pouquinho ainda hoje. A verdadeira pureza, mãos não lavadas. E a última, escândalos, que vocês já devem ter ouvido falar desses 4 assuntos em alguma oportunidade. Vamos ver o primeiro: deixar vir a mim os pequeninos. Jesus estava pregando sua mensagem e trouxeram para eles uns meninos, para que Jesus os tocasse. E os apóstolos tentavam impedir que as crianças chegassem até Jesus, para não atrapalhar, para não incomodar Jesus. Jesus falou não, ficou indignado com isso. E ele fala a famosa frase: deixai vir a mim os pequeninos. E não os impeçais, porque o reino dos céus é para aqueles que a eles se assemelham.
Em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, não entrará nele. Ou seja, Jesus nos dá uma dica de como a gente pode se comportar para que a gente possa atingir a felicidade, para que a gente possa ir para o céu, como alguns dizem, para que a gente possa ir para um lugar melhor. Comportar-se como uma criança. Será que é isso que ele falou ou não? Será que nós temos que agir como uma criança? Não. Ele fala que nós temos que nos assemelharmos a uma criança. E o que a gente tira disso? Vocês acabaram de presenciar uma apresentação aqui de jovens que ainda tem uma parte ainda infantil, uma parte... E o que a gente percebe nessas crianças? Pureza, inocência, humildade. Então é nesse ponto que Jesus fala que nós temos que nos assemelharmos à criança. Se eu perguntar para vocês qual que é a pessoa mais pura aqui no recinto, eu já estou vendo ela. Ela está no colo da mãe. E é quando a gente vê uma criança, a gente se encanta com a criança. Porque ela realmente nos traz essa ideia de inocência, de humildade, de pureza. Da mesma forma que os animais também nos trazem. Quem tem cachorro aí sabe que os cachorros têm um olhar puro. O Papa Francisco, falecido recentemente, ele enaltecia a questão dos animais, dizendo que os animais representavam a pureza de Deus. Então, o que a gente tem que ver, o que a gente tem que entender com essa questão da semelhança com a criança? É justamente a simplicidade, a inocência que nós devemos ter. Manter a nossa responsabilidade como adultos, manter a nossa visão de consequência dos nossos atos, mas ressaltar a simplicidade e a inocência. Muita gente pode perguntar o seguinte também, mas a criança que nasceu pode ser um espírito antigo, e normalmente é. Então ele já é um espírito velho. Sim, assim como Maria, assim como Jesus, que são espíritos considerados puros na classificação de Kardec, a criança não tem essa pureza na sua essência, mas aqui para nós ela tem. Que Deus dá essa ferramenta, essa alternativa para nós de pegarmos um espírito antigo que ainda tem o seu esquecimento das coisas erradas que fez no passado, das suas imperfeições, e transmitir para ele muito amor, muito afeto, muito carinho. E ele vai mudar a sua maneira de ver a vida, vai deixar suas imperfeições de lado pelo amor que ela recebeu da mãe e do pai e das pessoas que cuidam dela. Então, na verdade, é uma ferramenta que a divindade nos dá para que a gente apare as arestas desses espíritos que a gente recebe como filhos, como crianças. O segundo tema que Kardec abordou no capítulo 8º é pecado por pensamento. E ele colocou uma palavra ali, adultério, e quando a gente fala em adultério, realmente ressalta a questão da vida conjugal. Então dá-se uma importância muito grande para a palavra adultério e esquece-se do principal, que é o pecado por pensamento. Eu nem trouxe a passagem aqui que Jesus fala sobre o adultério conjugal, que ele fala assim, se alguma pessoa pensou em trair o seu esposo, a sua esposa, ele já está cometendo adultério. O que Jesus quis dizer com isso? Que quando a gente pensa, a gente já está cometendo o adultério. Mas a visão de adultério ele tem que ser um pouco mais ampliada. Ela não pode ficar apenas na questão conjugal. Mais uma vez, uma passagem evangélica que diz o seguinte: se alguém se envergonhar de mim e de minhas palavras, nesta geração adúltera e pecadora, também o Filho do Homem se envergonhará dele. Então vejam que a questão do adultério, ela não pode ficar restrita apenas à questão conjugal. Eu vou dar alguns exemplos para a gente entender o que significa essa questão do adultério. Quem aqui já colou para passar na prova da escola? O que você está fazendo quando você cola?
você está enganando o teu pai, tua mãe, você está enganando o professor e os teus colegas, para conseguir um benefício próprio. Quem aqui que já declarou imposto de renda e tem um parente que é médico ou dentista e fala, arruma um recibo para mim aí. O que você fez nesse momento? Você cometeu um adultério. Muitas pessoas adulteram documentos para conseguir um benefício próprio. Então, o adultério não restringe-se apenas à questão conjugal. Existem várias formas da gente cometer essa questão do adultério. E Jesus fala da questão do pensamento, que é o mais importante. Que a gente tem que se incomodar não com o ato em si. E Kardec se preocupou com essa questão. E no Evangelho segundo o Espiritismo, nessa parte, ele faz uma pergunta. Sofrem-se as consequências de um pensamento mau que não se efetivou? Porque é o seguinte, eu estou pensando em enganar o fisco, a Receita Federal. Mas eu não consigo levar a cabo, eu não consigo concluir essa minha ação. Eu vou ter que pagar mais, ao invés de receber. Isso tem uma consequência? Caiu o avião e morreu um político. E você pensou, pena que não foi o político tal, foi o político X. O que você está pensando? Em matar determinada pessoa. Você está desejando que aquela pessoa morra. Mas não foi ele que morreu, foi o outro. Não se efetivou o seu pensamento mau. Sofre-se a consequência por causa desse pensamento mau? E nesse momento a gente percebe a participação da equipe da espiritualidade orientando Kardec nas suas colocações, nas suas considerações. Esses pensamentos maus que nós temos, pessoal, e a gente tem. Todo mundo aqui já desejou a morte de alguém, todo mundo aqui já desejou falsificar um documento, colar na escola e por aí vai. E por que a gente pensa isso? Justamente porque ainda estamos num estágio de evolução onde trazemos resquícios do passado. Trazemos as imperfeições que eu falei da criancinha e que ainda nos incomodam. Só que tem muita gente que pensa e faz. Muita gente nem analisa por que está pensando. Nem se incomoda com esse pensamento. Ainda está num estágio evolutivo primitivo. Quando a pessoa começa a se incomodar e a pensar, eu estou pensando errado, já está numa fase mais avançada de evolução. E deve repensar, devo ou não devo fazer aquilo? Isso está incomodando a pessoa? Eu não devia estar pensando dessa forma. Mas eu penso. Até chegar um determinado momento em que a pessoa nem vai pensar em querer burlar o fisco, querer enganar e por aí vai. Havia um professor na faculdade, muito qualificado, excelente professor, tinha vários livros editados, era respeitado na comunidade científica, e na prova dele era uma beleza. Ele não ligava para quem colasse ou não, e todo mundo colava. Aí perguntaram um dia para ele, professor, por que todo mundo cola na sua prova? Ele falou assim, não, os meus alunos não colam. Ninguém veio aqui para colar. Eles vieram aqui para aprender, para conseguir uma posição melhor, um conhecimento melhor. Aí a pessoa falou para ele, não, professor, as pessoas colam na sua prova. Ele falou, não acredito que as pessoas façam, que os meus alunos façam isso. Era a visão que ele tinha, na sua pureza, na sua inocência, achar que os alunos não colavam. Porque para ele era essencial a busca do conhecimento, a pessoa se aperfeiçoar e se melhorar. E se estava naquela escola, é porque tinha essa vontade de buscar, assim como ele tinha. Ele via nos outros da mesma maneira que ele tinha de pensar. O Mário Cortella, aquele conhecido filósofo que aparece nas redes sociais, professor, ele tem uma passagem interessante que ele fala que havia uma corrida numa maratona e tinha na frente ia um asiático. E em segundo lugar estava um espanhol. E, ao fim da corrida, já sabia-se que o asiático ia ganhar a corrida
e o espanhol ia ficar em segundo. Só que aconteceu um problema com o asiático. Ele sentiu um mal-estar, ou foi, não me lembro se ele sentiu um mal-estar, ou se ele foi incomodado por uma pessoa, e o espanhol teve a chance de ultrapassar o asiático e chegar em primeiro lugar. E o espanhol pegou o asiático, socorreu o asiático e levou até a linha de chegada. E fez com que ele passasse à frente, em primeiro lugar. Ninguém entendeu por que o espanhol fez isso. E perguntaram para ele, por que você não aproveitou a oportunidade e ultrapassou? Ele falou, porque o espanhol respondeu, porque ele merecia ganhar a corrida. Ele era o vencedor. Eu estaria sendo injusto se eu fizesse a ultrapassagem por um problema que ele teve. Mas você deveria ter aproveitado a oportunidade. Aí ele falou, sim, e o que eu ia falar na minha casa para minha mãe? Então vejam a preocupação da pessoa quando ela tem um pensamento puro. Ela não se incomoda com as glórias, com as vitórias, com os prêmios, mas sim manter um bom comportamento. O espanhol, para ele, era muito mais importante manter um comportamento e dar uma resposta para a família e manter a moral do que um prêmio, do que uma vitória. E para ele aquilo era normal. Ele não tinha o pensamento de querer burlar, de querer enganar, de querer mentir para as pessoas. Tinha o seu coração puro. Então, sofrem-se as consequências de um pensamento mau. Vamos analisar por que estamos pensando mal, o que nós queremos com isso, por que esse pensamento aparece para a gente e o que fazer com ele. Terceiro assunto que Kardec coloca no Evangelho, verdadeira pureza, mãos não lavadas. Tem algumas passagens que falam dessa situação. Eu trouxe uma de Lucas que ela é menor, as outras são muito grandes. Jesus estava pregando mais uma vez e um fariseu convidou ele para jantar. Jesus aceitou o convite para jantar com aquele fariseu e a hora que ele sentou-se à mesa, o fariseu pensou, por que ele não lavou as mãos antes de jantar? Era um costume que havia na época para as pessoas lavarem as mãos. Hoje também a gente lava as mãos, é uma questão de higiene. Ele não falou, o fariseu, mas Jesus captou o pensamento dele. E lhe disse, vós, outros fariseus, tendes grande cuidado em limpar o que está por fora do copo e do prato, mas o interior de vossos corações está cheio de malícia e de iniquidade. É nessa passagem que a gente lembra da famosa expressão túmulo caiado. Vós sois como túmulos caiados. O que significa essa expressão? Caiado é aquela parede que recebeu uma pintura a cal. Cal é aquele produto branco que misturado com água você passa nas paredes e ela fica branca. É muito comum em túmulos isso aí. Você caiar a parede por fora do túmulo. Ou seja, por fora ela fica branca. E por dentro do túmulo, o que nós temos? Um corpo em decomposição, podridão, mau cheiro e por aí vai. E Jesus usa essa expressão, que a pessoa dava muito valor para a externa, para a coisa externa, para as aparências, e por dentro era podre. E ele fala isso, foi um dos fatores que fez com que os fariseus e os doutores da lei ficassem contra Jesus, porque ele falava diretamente. Na sequência da passagem, tem muito mais coisas que Jesus fala. A gente não traz aqui para não alongar a preleção. Mas a essência é essa. Com o que nós temos que nos preocupar? E lá está a verdadeira pureza, mãos não lavadas. Quanto que a gente dá de importância para a aparência, para coisas externas, para formas, para rituais, como os judeus faziam. E essa questão dessa importância que se deu aos rituais pelos judeus, passou para a Igreja Católica. Na história, a gente tem uma visão de que deu-se muito mais importância a você cumprir rituais, você atender determinados procedimentos, do que você se melhorar. Então, a pessoa tinha que pagar o dízimo, a pessoa tinha que comparecer à missa, tinha que se confessar,
e tinha que cumprir determinados rituais e procedimentos estabelecidos apenas para agradar as pessoas vivas, sem se preocupar em fazer o bem, sem se preocupar em melhorar-se. E quando a gente fala em pureza de coração, intimamente está uma consciência limpa. E a gente tem que ver por que a gente dá muito valor para a aparência, para coisas externas, e menos para aquilo que importa, que é o interior nosso, que é a famosa reforma íntima que o Espiritismo prega. O quarto tema que Kardec aponta no capítulo 8º são os escândalos. Ai do mundo por causa dos escândalos, porque é necessário que os escândalos aconteçam, mas ai daquele por quem o escândalo vier. Se teu olho direito te leva a pecar, arranca-o e atira para longe. Se tua mão direita te leva a pecar, corta e atira para longe. É melhor perder um membro do que ser jogado inteiro no forno. São expressões que estão no Evangelho e teriam sido ditas por Jesus. Um pouco forte, né? Se tua mão é motivo de pecado, corta. Essa expressão, essa passagem é muito utilizada quando se fala de reencarnação. Por que algumas pessoas nascem com determinadas limitações? Muito provavelmente, com cegueira, por exemplo, é muito citado. Se seu olho é motivo de pecado, arranca-o. A pessoa fez tanto mal numa determinada encarnação, cegando pessoas, e depois ela vai passar pela mesma situação. Usou a mão para cometer delitos ou matar pessoas, e aquela mão foi motivo de crueldade numa determinada encarnação. Numa próxima, ela vem com limitações nesses sentidos. Pode vir de outra forma também essa reparação, viu, pessoal? Porque isso nós vamos ver. Que Jesus fala do escândalo, e a gente tem que ver o significado dessa palavra escândalo, antes de entrar propriamente no assunto. Escândalo vem do grego. Quem já assistiu a palestra do Arthur Valadares vai lembrar que ele tocou nesse assunto. O primeiro significado que a palavra escândalo tem é armadilha. Vocês já pensaram nessa questão? Escândalo significa armadilha? Como é que é isso? Também tem o significado de laço. E também tem o significado de uma pedra de tropeço. Pedra de tropeço é uma coisa que está me incomodando e que eu estou caminhando normalmente e vou bater nessa pedra e vou cair. Ela vai me levar ao chão, ela vai me levar a uma queda. Quando você comete um escândalo, o escândalo sempre tem aquela questão do rumor, né, da divulgação, da mídia aparecendo, você está numa armadilha, você caiu em uma armadilha. Porque aquele ato que você cometeu e gerou um escândalo, se transformou num escândalo, vai deixar você preso nesse laço um bom tempo, enquanto você não reparar aquilo que você cometeu no escândalo. Quando eu digo você, são as pessoas em geral, tá, pessoal? Então, para que a gente possa entender essa questão do escândalo propriamente dito, não é apenas aquele que aparece na mídia. A gente pode falar em escândalo político, escândalo financeiro, escândalo social, escândalo conjugal, e muitas vezes está relacionado ao que aparece na mídia, nos meios de comunicação. Mas a gente tem que lembrar dos pequenos escândalos que há dentro de casa, que não aparecem na mídia. Nos pequenos escândalos que nós temos dentro dos nossos pensamentos, que também não aparecem. E Tiago perguntou para Jesus, se um escândalo vai acontecer e eu tenho que reparar esse escândalo, como é que fica essa questão do olho por olho e dente por dente? Porque se eu cometo um escândalo e tenho que reparar, eu vou ter que reparar provavelmente da mesma forma que aconteceu. Jesus pergunta para Tiago, como é que está escrito na lei? Eu tenho que cuidar de olho por olho e dente por dente. É isso que está na lei mosaica.
E Jesus fala, mas eu estou ensinando uma coisa diferente para vocês. Eu estou mostrando uma maneira diferente de você agir e de você acabar com esse círculo vicioso de sempre um ter que matar, um ter que executar da mesma forma que o outro. Não há necessidade de ser olho por olho, dente por dente. Há uma maneira mais fácil e melhor e mais humana da gente fazer essas reparações. E aí entra a questão da justiça. Por isso que a gente começa a entender a justiça divina. E Chico Xavier diz que se a justiça chega a um local para atuar e ali encontra a pessoa agindo no bem, manda a misericórdia divina que ela guarde. Então Tiago estava preocupado se deveria ser justo ou se deveria ser amoroso. Se ele deveria julgar e culpar aquelas pessoas que haviam cometido um escândalo, ou se ele deveria dar um outro rumo, um outro julgamento para elas. E Jesus nos deixa o principal da sua mensagem, que é o amor. Emmanuel complementa essa afirmação dizendo que a justiça funciona até que o amor tome conta do coração e da vida. Então nós temos pensamentos maus, nós temos momentos em que a gente cria escândalos, nós temos momentos que a gente age em desalinho com as orientações. E nós temos que refletir sobre esses momentos que a gente passa. Muita gente não leva desaforo para casa. Como é que é essa reação de não levar desaforo para casa? A pessoa leva uma ofensa, uma agressão verbal às vezes, e fica remoendo aquela ofensa. Enquanto você estiver pensando na ofensa, você vai estar vivenciando aquela sensação ruim que você teve ao recebê-la. E Jesus nos fala que nós devemos dar a outra face. O que significa essa outra face? É reagir de uma forma diferente àquela que você sofreu. Porque a pessoa que te agrediu, ela provocou em você uma revolta, mexeu com o seu orgulho e deixou você numa situação ruim. E como que você vai responder a essa agressão? Também agredindo a pessoa? Não, você dá a outra face, outra maneira, outra forma, para que você não fique alimentando essa agressão que você sofreu, porque lá ficava mal. Aquela agressão que você sofreu, você fica lembrando dela, ela faz mal até fisicamente para a gente. Ela traz complicações orgânicas para nós pelo nervosismo que você passa, pelo mal-estar que você sente ao lembrar daquela ofensa que você recebeu. E muita gente diz que não leva desaforo para casa. Como ele está agindo? Da mesma forma que o agressor. Ele responde com agressão, ele responde com violência. E a gente vê que o amor e a misericórdia divinas são muito maiores do que a gente possa imaginar. E que a justiça está aí, a justiça divina aparece para alinhar as nossas atitudes e alinhar as nossas... A gente fala que nós estamos sempre em equilíbrio. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Falamos de bem-aventurança, falamos de pureza, e agora nós vamos falar da terceira parte da frase, que é ver a Deus. E eu acho que é a parte mais importante dessa frase. Como que nós vemos Deus? Qual é a imagem que nós temos da divindade? Cada um tem uma. Muita gente vê Deus como um velhinho barbudo, de barbas brancas. Alguns enxergam ele bonzinho, agradando, com carinho e com afeto. Outros não. Deus é um velho vingativo, guerreiro, que vai destruir os nossos inimigos. Algumas pessoas veem Deus de outra forma. Veem com uma santíssima trindade, 3 em 1, Filho, Pai, Filho e Espírito Santo. É uma maneira de enxergar a divindade. Outros veem Deus sentado num trono. E o trono é aquele sinal de autoridade, de poder, de domínio. Tem um certo sentido, porque Deus realmente é a autoridade máxima.
Muita gente vê Deus como uma luz, um sol, que um caminho duro para chegar até Ele. Para ver Deus tem que ter pureza no coração, para conquistar essa pureza e conseguir ver a Deus, tem uma escada grande para andar. Muitos veem Deus como uma mão amiga, aquele que socorre, aquele que acolhe, aquele que cuida. É a misericórdia divina. E não por isso, na Capela Sistina, em Roma, sede da Igreja Católica, existe uma figura desenhada por um artista muito famoso, Michelangelo, onde Deus dá vida ao ser humano, lembrando que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Como que vocês veem Deus? Como que vocês entendem que um dia vocês vão chegar lá e ver a Deus? Tem um livro espírita, fez um pouco de sucesso no século passado, é um romance, chama Jantando com o Pai. É a história de um político que falece, político brasileiro, logicamente, e ele, quando chega na espiritualidade, ele quer porque quer conversar com Deus. Ele teima, e ele, como ele é uma pessoa que aqui teimou bastante, lá ele continua teimando também. E teima tanto que no romance ele consegue uma entrevista e um jantar com o pai. É interessante que as falas do político no livro são escritas em letras minúsculas e as falas de Deus são escritas em letras grandes e maiúsculas, para mostrar a diferença que existe entre um e outro. Ele conseguiu, no romance, é uma ficção, logicamente, ter essa entrevista com o pai. E ele tira as dúvidas que ele tinha, ele consegue elucidar e se regenerar depois que ele tem essa conversa com o pai. Quando a gente fala de pureza do coração e ver a Deus, a gente tem que entender que eu posso mexer nessa frase. De que forma que eu posso melhorar a pureza minha do coração? Muita gente pode pensar que é necessário uma habilidade especial, uma graça, alguma bênção que vai fazer você sair do seu estado natural, atingir um estado fora do seu corpo, e dessa maneira você vai conseguir contato com a espiritualidade e contato com a divindade. Ver Deus, não há necessidade de você ter essa habilidade, essa capacidade especial. Basta a gente ver as criancinhas que estiveram aqui. Basta a gente ver a natureza. Basta a gente dar um sentido especial para a vida propriamente dita. Esse milagre que muita gente fala que é a vida. Nascemos de uma sementinha, de uma célula única, e nos transformamos nesse complexo orgânico que tem uma grandeza. Quem é médico pode falar da grandeza que é o corpo humano, dessa máquina. E isso é Deus mostrando a sua obra. Quando a gente olha a natureza, a gente fica espantado ao ver as relações entre as plantas, entre os animais, o comportamento, e tudo dentro de uma forma organizada, de uma forma equilibrada. Quando a gente avança isso para a visão do universo, ainda mais a ciência está descobrindo o equilíbrio que existe em todo o universo, nessa grandeza astronômica que é o universo. Então a gente tem que mudar o nosso foco, a maneira como a gente vê as coisas. E principalmente, a maneira que a gente vê as pessoas. Como eu vejo aquele irmão meu, que eu chamo de irmão, mas não é um colega de trabalho. Como eu vejo o meu parente. Nós vamos sair daqui hoje, hoje é domingo, nós iremos participar de algum evento familiar, podemos passar no mercado e comprar alguma coisa. Pode ser que no encontro familiar você tenha contato com aquele parente que você não goste. Como é que você vai vê-lo?
Nós temos que mudar um pouco esse foco. E eu trouxe uma frase aqui, me permitiu uma ousadia, de inverter um pouquinho as coisas na frase, para que a gente possa trabalhar ela e realmente tirar aqueles resquícios das nossas imperfeições que nós trazemos. Bem-aventurados aqueles que veem Deus, porque terão puros os seus corações. Ou seja, eu vou passar a enxergar Deus nas pessoas a hora que eu tiver um pensamento legal, a hora que eu tiver um pensamento livre de determinadas manchas. O palestrante Saulo César, que é da Federação Espírita Brasileira, ele chama isso de filtros que nós temos que impedem que a gente enxergue Deus. Eu chamaria de bloqueios. Porque, às vezes, a gente olha muito mais as coisas negativas que estão nas situações que a gente vive do que as positivas. O nosso orgulho, a nossa vaidade, a nossa prepotência, dizendo que nós somos melhores do que os outros, fazem com que a gente veja apenas os defeitos, apenas os pontos negativos das pessoas. E todos nós temos a centelha divina dentro de nós. Se eu tenho a centelha divina dentro de mim, todos nós também temos. E isso é uma coisa que nós temos que admirar, que nós temos que enxergar. E deixar o orgulho de lado, deixar o preconceito de lado e ver nas pessoas coisas boas. A gente vai na rua, vai num determinado local e fica preocupado em ser assaltado. Eu estava em São Paulo uma vez andando numa rua com 2 colegas e de repente veio uma pessoa, parou e colocou a mão no pescoço da moça que estava ao meu lado. Eu fiquei preocupado que ela fosse pegar alguma coisa, mas não, a moça estava apenas admirando a correntinha que a moça estava usando. E eu já estava preocupado em alguma coisa que pudesse, achando que ela ia roubar a pessoa. O meu pensamento era de roubo, a da minha colega não. Ela ela está apenas admirando a minha corrente. Ela sabia. E a gente tem esse pensamento constante. Fica preocupado, fica aflito, achando que alguma coisa vai acontecer. Quais são esses bloqueios que o Saulo César fala? Os filtros. A vaidade, o orgulho, o egoísmo, a insegurança, o medo, a falta de fé. Se a gente tem fé, as coisas vão tudo correr bem. Então a gente tem que mudar um pouco o nosso foco. A pureza de Deus, a pureza nos nossos corações faz com que a gente possa enxergar Deus. Então tem que mudar esse foco. E para que isso mude, a gente tem que fazer a nossa famosa reforma íntima, analisar o que está de mau pensamento na minha cabeça. Quais são as imperfeições que eu trago? Quais são as coisas que me incomodam na minha maneira de pensar e de agir? E como eu falei, vocês vão ter um compromisso hoje, familiar, hoje ou amanhã, qualquer dia. Então fica uma tarefa para vocês de casa. Vocês pensam que vocês vêm ao Centro Espírita e vão receber um passe e vão sair daqui alegres e saltitantes. Vão levar uma tarefinha para casa. E essa tarefa, vocês podem colar? Podem colar. O professor vai analisar? Não. Quem vai analisar são vocês mesmos. Procurem, nos próximos encontros que vocês tenham com pessoas que te desagradam, analisar o que essa pessoa traz de bom. Procurem, a hora que vocês encontrarem uma pessoa que está fazendo uma ofensa para você no trânsito, no trabalho, se aquela pessoa não está passando por uma necessidade, mudar o nosso foco. Quando a gente vê aquela pessoa que está nos agredindo, que está nos incomodando, uma pessoa que também tem problemas, que também tem limitações, eu estou exercitando aquilo que Jesus pediu que a gente fizesse. Olhar as pessoas com outros olhos e ver neles filhos de Deus, nossos irmãos, ainda em estágios diferentes de evolução, com problemas assim como nós temos. Eu tenho o meu problema, eu tenho o meu conflito, ele é meu, e eu lido com ele, e cada um aqui tem o seu conflito. E nós temos que procurar enxergar de uma outra forma. Perguntaram na música do Gonzaguinha, né? Ele pergunta o que é a vida, todo mundo conhece. E quem que dá a resposta para o que é?
Querida, eu fico com a pureza da resposta das crianças. A vida é bonita. Então vejam bem, aquilo que Kardec colocou no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 8º, falando de pureza, falou das crianças, da pureza e da inocência das crianças. Falou do pensamento oculto. Muitas vezes, muitos escândalos acontecem por pensamentos ocultos que não aparecem, mas que são resquícios do nosso passado. Falou da importância que a gente dá para as coisas exteriores e não para as coisas interiores. E a gente tem que ver isso de uma outra forma. Analisar os outros como se fossem nossos irmãos. A partir do momento que a gente estiver sentindo Deus nas demais pessoas, nós vamos estar enxergando e vendo Deus. E o nosso coração vai se purificar. Eu espero que vocês façam uma boa tarefa de casa, que vocês consigam realmente enxergar coisas boas onde antes vocês não viam. Que vocês consigam ver a beleza da vida onde antes a gente não enxergava. E dessa forma vocês vão ver que o fardo vai ficar mais leve. As preocupações vão diminuir e você vai se sentir um pouco mais leve, um pouco mais calmo, um pouco mais alegre. E aí pode-se dizer que você é uma pessoa bem-aventurada. Um bom domingo para vocês, uma boa semana. Mais uma vez eu agradeço o convite, São Onésio. E até uma próxima oportunidade. Que Jesus abençoe a todos nós.